Bom dia a todos, obrigada pela presença dos que estão aqui ao vivo e também agradecer quem está dando audiência, vendo a gravação no YouTube. Hoje a gente começa a nossa penúltima decolagem previdenciária com um tema que tem sido bem comentado, que é o pente fino do INSS, que juridicamente é chamado de MOB, né? Monitoramento Operacional de Benefício. O que seria esse MOB? O MOB é a união dos sistemas integrados do INSS, de tudo que ele tem acesso, para cruzar essas informações e identificar alguma falha na manutenção e até mesmo verificar se houve algum erro na análise e concessão desse benefício. Para quê? Para que não haja nenhum pagamento indevido para quem não preenche os requisitos para receber um determinado tipo de benefício. Aí, quando eu fui preparar esse mapa mental aqui, para a gente bater esse papo hoje, o que que eu pensei? Eu vou achar as normas, todas elas que atualmente falam desse assunto do MOB, né? Do pente fino, porque tem a notícia de que vai começar um pente fino para reavaliar 800 mil benefícios. E fiquei, fucei, falei, eu preciso achar a norma, a portaria, a lei atual que defina isso daí. E até semana passada não tinha nada. Então, comecei pela IN, pelas portarias, lei de benefício, o regulamento da Previdência. E aí, semana passada, salvo engano, na sexta-feira, a gente teve a notícia aí da IN 170, né, que veio para atualizar a IN 128 e falar desse monitoramento. Então, a portaria 993, que ela acompanha a IN 128, ela tem uma previsão bem simples, falando só que o MOB é um tipo de processo administrativo para regulamentar, né, que tem a previsão dessa revisão de ofício pelo INSS. Tá? Então, portaria 993 é um artigo único e só isso daí que fala, não tem novidade nenhuma. Aí já vem a 997, que acompanha a IN também, ela coloca algumas regrinhas a mais. Por exemplo, ah, ela fala que quando tiver revisão de ofício pelo INSS ou porque algum outro órgão coligado identificou alguma falha, né, nessa concessão manutenção de benefício, e se não tiver nenhum indício de fraude ou dolo, ou seja, esse segurado não tentou de nenhuma forma alterar ou alterar alguma documentação, fazer de conta que cumpre algum requisito, e também não houve erro do servidor, e for identificado que desde a data de início do benefício e essa decisão, né, para possível decisão da revisão de ofício, assegurado preencher os requisitos para outro tipo de benefício do mesmo grupo, é possível reafirmar a DER. O que isso significa? Foi identificado que houve uma falha na documentação, lançamento de data, ou que o INSS fez algum cálculo incorreto, algo nesse sentido. Mas, nesse intervalo de tempo entre o início do benefício e essa revisão de ofício, né, que a gente conhece por MOB, ele preencheu os requisitos para outro tipo de aposentadoria, por exemplo, é possível reafirmar a DER para manter esse benefício, para que esse segurado não fique sem acesso a nenhum tipo de renda. Aí o artigo 13, ele já fala que essa revisão de ofício, quem pode dar início, né, que é o INSS, Poder Judiciário, a Fazenda Nacional, todos esses órgãos são interligados com o Ministério da Previdência, do Trabalho, e ela tem um prazo de 10 anos a contar da data do ato administrativo. O ato administrativo é o da autarquia, né, do serviço público. O segurado não tem, ele não tem nenhum tipo de ação. É um ato interno, né? Não teve a participação
do segurado, do cidadão, do titular final do benefício. E se for comprovada que houve má-fé, não existe esse prazo de 10 anos, tá? Por exemplo, houve má-fé e induziu aquele segurado em erro, e depois de 14, 15 anos foi identificado que esse benefício não era devido, é possível, sim, essa discussão mesmo após o prazo. Aí, e na sequência, fala que os procedimentos para essa revisão, para esse MOB, estão no artigo 179 do Regulamento da Previdência, e ele fala, já começa a falar na garantia do contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque se essa revisão encerrar o benefício ou reduzir o valor do benefício, que é o que já vem nos artigos seguintes, tem que dar oportunidade para esse segurado, esse titular do benefício, se defender, apresentar a prova de que, olha, esse vínculo é regular, houve essa contribuição, houve atividade de um trabalho profissional com remuneração, então ele tem direito a se defender utilizando os princípios do contraditório e ampla defesa, que é o que a gente conhece bem por devido processo legal, né? Que existe o pedido inicial e a outra parte pode se manifestar para apresentar suas razões também. Aí, algo bem interessante que eu achei aqui, que é esse artigo 16 aqui, que eu nem sabia, a gente tem pouco contato com o regime próprio, não tinha me atentado a isso aqui. Ela fala que é obrigatória a revisão de ofício nos casos que houve emissão de CTC ou algum benefício foi concedido por CTC de mandato eletivo, nesse período de 98 até 2004, mas não vi um motivo sobre isso daqui. Então, é capaz que a gente encontre algum cliente, alguém pode estar sujeito aí a ter essa discussão. Esse mandato eletivo é o que vereador, deputado, prefeito, são os mandatos eletivos de que quando a pessoa é eleita para exercer algum cargo aí do executivo, né? Então, tem essa previsão. Esses aqui, esses benefícios e as CTCs, né, emitidas referente ao trabalho, atividade do mandato eletivo nesse período, o INSS é obrigado a fazer essa revisão de ofício, tá? É até um tema interessante depois para a gente estudar e identificar esse motivo, né? Essa necessidade. Aí até aqui em cima, até a portaria 997, o que eu percebi? Que essas duas portarias, elas falam do MOB em geral, né? Do pente fino em geral, que pode acontecer por um benefício por incapacidade, o BPC, que são os que mais passam por esse tipo de revisão de ofício, mas também as aposentadorias. Aí, quando a gente chega aqui no decreto, né, do decreto 3.048, o regulamento da Previdência, aí já vem mais para a parte prática, para o que a gente mais usa, que é em relação à incapacidade, cabe também algumas coisas para o BPC. E é o que a gente está diante da notícia aí de 800 mil segurados, né, beneficiários serão convocados para essa perícia revisional. Aí, o artigo 46, ele deixa bem claro que quem recebe a aposentadoria por invalidez, que eu deixei aqui, BIP, né, benefício por incapacidade permanente, essa pessoa ela está sujeita a ser convocada a qualquer momento para passar pela perícia revisional, tá? Existe aquilo que o pessoal fala, não, a cada 2 anos o INSS pode convocar, quem recebe o BPC, olha, também, você também a cada 2 anos, atualize seu CAD único, mas na verdade essa convocação pode acontecer a qualquer momento. No caso da incapacidade, o INSS pode dar alta, e aí, a depender do caso, tem aquela regrinha das mensalidades de reabilitação, né, que vai reduzindo
75%, 50%, 25%. O INSS também pode encaminhar para reabilitação profissional ou algum tratamento gratuito pelo SUS. Em relação à reabilitação e esse tratamento, o que o INSS não pode fazer? Determinar a realização de cirurgia, porque aí é uma decisão da pessoa, e transfusão de sangue, que também é a decisão da pessoa, e a gente tem aquela questão da religião também, que algumas pessoas não aceitam esse procedimento da transfusão de sangue. Aí, o que a gente tem que ter assim anotado numa tabelinha na mesa do escritório? O pessoal vai começar a ser convocado. Então, a gente tem que ter uma estratégia de entrevista desse pessoal que vai chegar. Então, quem não pode ser convocado para essa perícia revisional? Quem recebe o benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, a partir dos 60 anos de idade. Então, completou 60 anos de idade, está recebendo, não pode ser convocado. Quem tem 55 anos de idade, mas recebe o benefício por incapacidade por pelo menos 15 anos. Pode ser que nesse período de 15 anos tenha um tempo de auxílio-doença e outro de aposentadoria por invalidez. Se somar, deu 15 anos de benefício e 55 de idade, também não pode ser convocado. E os soropositivos. Meu cliente se enquadra nessa condição. Vou entrar com mandado de segurança? Não, a gente tem que avaliar o caso. Se essa convocação, o INSS, apontar algum indício de fraude para essas pessoas que não estão sujeitas a essa perícia revisional, não tem o que fazer. Vai ter que passar pela perícia revisional e se defender e comprovar que não houve nenhum tipo de fraude. Agora, se for uma convocação rotineira, sem apontar qual o motivo dessa investigação, qual o porquê eles entendem que existe essa necessidade, aí já não tem como colocar. Aí já é a questão de um processo judicial, um mandado de segurança. Se bem que se seu cliente for alguém que ele mantém os requisitos para continuar recebendo o benefício, não vejo nem motivo para fugir. Isso daí é mais a questão de preocupação para quem está um pouco inseguro em relação às suas condições e o cumprimento dos requisitos da lei. Esses segurados aqui, que são os que não podem ser convocados, eles podem sim fazer perícia, se for fazer o pedido do adicional de 25% da grande invalidez, aquele que depende de outra pessoa para todas as tarefas, fizer a solicitação de isenção do imposto e também nos casos de curatela, também pode ser convocado para essa perícia revisional e não dá para alegar que não vai fazer porque já tem os requisitos. Não. Aí são pedidos separados que não envolvem a manutenção do benefício, sim um benefício secundário pela condição de titular desse benefício. Aí aqui a gente vai compartilhar um pouquinho do que ninguém tá comentando muito aí, né? Eu tenho visto uma chuva de posts aí, de vídeos de se prepare para o pente fino do INSS, mas a gente tem que entender como funciona esse processo para saber como orientar e defender seu cliente. Se o seu cliente der autorização para o perito médico, né, para o INSS, eles podem sim, respeitando o sigilo, acessar todas as informações dele de atendimento no SUS. Vai acessar prontuário médico, vai acessar ficha de atendimento, vai acessar relatório de exame, vai acessar tudo, tá? Então, existe essa possibilidade. Outro ponto que é interessante, é possível fazer a perícia no leito. O que é a perícia no leito? É a perícia quando o perito sai da agência do INSS e ele vai até a casa desse segurado
ou no hospital onde essa pessoa está internada. Existem as instituições de longa permanência também, né? E aí ele faz essa avaliação onde o segurado está. Como é que faz esse pedido? Fez o agendamento, teve a convocação, precisa de um relatório médico ou um atestado, constando essa seguinte expressão aqui, ó. Segurado está restrito ao leito, não tem condições de locomoção. Levou esse documento lá, eles vão fazer o protocolo e aí vai para o setor que agenda e encaminha o perito até a residência desse titular de benefício. E eles vão mesmo, tá? Eles se esforçam. E nos casos que nós pedimos aqui, não tem problema nenhum. Você mesmo, como advogado, comparece na agência no dia e hora agendado e leva esse documento para eles abrirem a tarefa da perícia externa, né? Da perícia onde estiver esse segurado. Aí, aqui, em relação ao procedimento, é a regra geral do artigo 179 do decreto. O que a gente tem que se atentar? Quando esse segurado for urbano, qualquer tipo de segurado urbano, um facultativo urbano, um aposentado urbano, um contribuinte individual urbano, ele está na região urbana, o prazo dele de defesa para se manifestar é de 30 dias. Segurados especiais, pessoal que está na área rural, aposentado rural, quem recebe algum tipo de benefício assim, o prazo para defesa já é de 60 dias, tá? Como é que vai contar esse prazo? Como é que esse cliente vai ficar sabendo que ele precisa se manifestar, ele tem que tomar alguma atitude para defender o benefício dele? Quando ele vai receber o benefício mensalmente, se ele recebe pelo cartão de benefício, que vai lá no 24 horas, vai abrir a tela para conferir o crédito dele, olhar se tem algum aviso. Essa é a forma de tomar ciência pela rede bancária. De tipo, procure o INSS, chegou a época da prova de vida, atualize seu cadastro. Isso é informação da rede bancária. Do meio eletrônico, quando abre o meu INSS, o cidadão abre, a gente com o nosso, não do advogado, do nosso CPF, nossa senha pessoal. Quando abre, tem um sino em cima de notificação, parecido com aquele do Facebook. Ali também pode ter uma notificação pelo meio eletrônico. Via postal é correio, o INSS vai encaminhar para o endereço que ele tiver no cadastro desse segurado. Então, é muito importante a gente encaminhar, orientar, né, os clientes sempre a manter o cadastro atualizado no INSS para não perder essa oportunidade de defesa quando uma correspondência for encaminhada para um local que ele não reside mais. Essa carta pode ser entregue em mãos, tá? Por alguém do INSS, algum servidor de pesquisa externa ou algo nesse sentido, ou por edital. Eu vejo que o pior é o por edital. Não conheço pessoas que fiquem procurando o próprio nome em editais para ver se tem alguma convocação. Recebeu essa notificação, tem um prazo de 30 dias ou de 60 aqui, tem que encaminhar sua defesa pelos meios de atendimento. Pode ser agência, 135, meu INSS ou INSS digital do advogado. Importante é respeitar esse prazo de 30 dias para o urbano, 60 para o segurado especial e quem está no ambiente rural. Quando que vai até apresentar essa defesa aqui, está recebendo o benefício normalmente, tá? Só tem um alerta de que, olha, existe um processo administrativo aqui de revisão do seu benefício. Nesse prazo aqui, vai apresentar, vai continuar recebendo. Quando que esse benefício vai ser suspenso? Quando não apresentar a defesa nesse prazo aqui de cima, de 30 ou 60 dias, ou essa defesa for indeferida, tá? Aí a defesa foi indeferida, vai fazer o recurso administrativo no prazo de 30 dias. Enquanto esse recurso corre, esse benefício está suspenso.
E vamos lembrar que esse recurso administrativo entra naquela regra de 1 ano para ter a avaliação, para ter a resposta. Estou vendo aqui a cara do Álvaro coçando a cabeça, pensando nesse recurso de 1 ano, né? 365 dias para ter uma resposta. E se não tiver nenhum recurso, defesa, resposta, esse benefício é cessado em mais 30 dias, passado esse prazo para recurso. Aqui no artigo 179, eu achei um pouco atualizado esse texto da lei, porque ele fala que o titular de benefício ele tem que fazer constantes atualizações cadastrais. Só que o texto desse artigo 179, ele fala em atualização cadastral por prova de vida, que é algo que a gente não tem mais da forma que era antes. Agora, a prova de vida é se eles acharem necessário, quando não puder confirmar, pelos meios oficiais. Quais são os meios oficiais? Utilizar a senha do Gov para outros serviços públicos. Ou então a vacinação, compareceu para vacinação. Isso já é uma prova que a pessoa está viva. A contratação de um consignado também. Então, o ideal é a gente sempre falar para o cliente: olha, acessa meu INSS, deixa seu endereço, tudo atualizado, tudo certinho, e-mail, WhatsApp, porque se não tiver atualização cadastral, o INSS pode bloquear esse pagamento mensal de benefício. E a gente sabe que o benefício passou 90 dias sem receber, ele acontece o quê? Ele é cessado, né? É encerrado, fica tudo bloqueado. Aí, a lei de benefício, quando ela fala do MOB, né, do pente fino, ela vem e repete os procedimentos do artigo 179 aqui, mas ela já é um pouco mais atualizada, porque já prevê a possibilidade de perícia por telemedicina. Ainda não acompanhei nenhum caso de perícia com telemedicina. Também não sei se seria viável. A gente imagina que talvez seja desafiante, porque quando o segurado comparece presencialmente, mostrando as limitações do corpo dele, já é complicado para demonstrar essa incapacidade, imagine através de uma videochamada, né? E a gente também tem aquela questão de alguns casos para avaliar se determinado um braço está diferente do outro, tem que medir. Isso não é possível fazer por uma consulta de telemedicina, né? O artigo 103, ele fala novamente da decadência do prazo para fazer essa revisão de ofício, que na verdade aplica para um e para outro, mas não tem esse prazo, se ficar comprovada a má-fé, é uma repetição de outra norma previdenciária. E aí vem o artigo 155, isso daqui é uma atualização de, desculpa, 2019, que fala o seguinte: quando que pode ser feito algum desconto ou cobrança em benefício? Aqui, esse artigo, ele fala de consignado, ele fala de pensão alimentícia, ele fala de associação, ele fala de inúmeras coisas, mas o que é importante para a gente aqui, em relação a MOB pente fino? Vamos supor que foi identificado nessa revisão de ofício que o benefício estava sendo pago um valor maior. Então, esse segurado vai ter que restituir ao INSS determinada quantia. O INSS pode descontar 30% dos benefícios mensais até atingir a diferença acumulada daquele pagamento indevido. Não sobrou benefício, foi tudo cessado, tudo encerrado, não tinha que receber mais nada. Se não houver o pagamento, esse débito pode ser inscrito na dívida ativa. E o que a gente tem que prestar muita atenção, até mesmo quando o cliente encaminha a documentação. Quando a gente faz o requerimento pelo INSS do advogado, a gente anexa o documento e clica lá no autenticar. Ou seja, a gente está dando validade para aquele documento.
Imagina que seja uma carteira de trabalho que o seu cliente te mandou digital e ela foi esquentada. Algo não era verdadeiro lá. Quem é que autenticou e deu validade? O advogado, procurador daquele segurado. Então, o terceiro, que tinha ciência desse dolo, dessa fraude, ou tenha participado, ele responde na esfera civil e criminal e pode ser incluso na dívida ativa para cobrar esse valor de benefício pago indevidamente. Ah, mas eu não sabia, o cliente, isso daí foi coisa do cliente, eu recebi o arquivo, isso e aquilo. Até comprovar que você não sabia, mas recebeu honorários desse serviço, já está com inscrição em dívida ativa e provavelmente respondendo a algum processo na esfera criminal e civil. Então, todo cuidado é pouco. O cliente apresentou a carteira de trabalho, pede a original, fala, não pode deixar que eu escaneio, eu digitalizo, e sem pegar um termo do cliente falando que é responsável pela documentação entregue para aquele requerimento. No nosso contrato já consta que toda a documentação, as provas do pedido são de responsabilidade do cliente, do interessado, tá? Então, documentação, testemunha, provas é responsabilidade do cliente, não é nossa, mas mesmo assim a gente fica aí sujeito a responder por um mal feito que não é nosso. Aí, semana passada, o doutor Armando Micheletti estava aqui, hoje deve estar em reunião, algo nesse sentido, não está participando. E ele falou em relação a. Eduardo, vamos lá, antes da gente continuar, por favor. Tá fechado. Do- Isso. A doutora, esses, esses colegas aí que trabalham à distância, esses benefícios do INSS, como é que funciona? Recebe o documento e não autentica? Deixa por conta e risco do cliente? Como que funciona? Pois é. Tem algumas. Quem tem uma condição financeira bem bacana, bem interessante, eu sei que alguns utilizam algumas plataformas que dá para anexar a documentação na mesma plataforma que ele faz a assinatura digital dele. O que eu imagino é que assim, os treinamentos que eles dão também é um curso, é um valor bem alto. A gente, um curso de 2 dias, a gente ia aproveitar, sei lá, 1 hora e meia mais ou menos, então não vale a pena. Mas pelo que eu pesquisei, eles utilizam algumas plataformas que já vem essa informação de que é responsável pelo envio da documentação, pela veracidade dos documentos encaminhados. Eu utilizo uma plataforma aqui, chama ZapSign, não é propaganda nem nada, eu paguei, eu assinei no Black Friday, foi a única coisa que eu consumi no Black Friday do ano passado, foi isso daí, porque eu paguei um ano super barato. E aí, quando eu vou preparar essa documentação para encaminhar para o cliente assinar, você tem opção, Eduardo, de colocar autenticação avançada. Então, você seleciona se você quer que seu cliente coloque a foto do RG dele, se você quer que ele confirme essa assinatura dele por certificado digital, a maioria não tem, ou uma assinatura na tela, ou que ele receba um código por SMS ou através do e-mail para validar que é ele. Tem uma opção até mesmo de confirmar o CPF dele vinculado à Receita Federal. E eu vi outro dia assinando um acordo de um cliente que tinha a plataforma que o outro escritório utilizava, tinha essa opção também de segurança das informações que eram trocadas. Por exemplo, a pessoa é responsável pelo documento que ela está encaminhando. Eu acredito que a defesa desses escritórios que usam tudo no digital seja nesse sentido. Olha, eu pedi a documentação e ele, através do link, enviou. Você já fez vistoria de seguro de carro pelo aplicativo da seguradora? Não, não, nunca fiz. Eu Mas, fiz mas já. O conheço. Álvaro também já fez. A seguradora te manda um link
Eu E aí também já eles falam fiz. assim, mande a Ivone também. Eles te mandam um link e falam assim: agora eu quero uma foto da lateral direita do carro de frente para trás. Agora eu Ah, quero da sim, lateral esquerda de trás para frente. Então você é responsável por mandar essas fotos verdadeiras, né? De acordo com o carro real mesmo. entendeu? Aí exime nossa responsabilidade quando sobe os documentos lá no. É, porque aí Entendeu? ele tem, é criptografado, né? Tem aquele padrão ICP, aí já é o Matosinho que explica para a gente como é que funciona essa segurança da troca de informações. E eles conseguem, né, Matosinho, identificar até mesmo o local que a pessoa estava quando ela fotografou e encaminhou essa documentação pelo link. O negócio é de doido, assim, sabe? Eu imagino. Mas eu Bacana, prefiro o bacana. papel e a caneta e o cliente frente a frente. Sou dessa época aí também, velha guarda. É, Tete a tete. Mas eu funciona fiquei melhor. curioso. Legal, É, bacana, Camila. Obrigado, obrigado. Zap imagina. Science. Gravei aqui. Ah, mas a OAB tem um que é gratuito pela OAB, tem um limite, eu não sei se são É. 20 ou 30 assinaturas por mês, mas quem usa fala que é bem interessante também. E faz o mesmo trabalho, é o mesmo serviço aí de validação, Isso, documento. isso. Ah, Não bacana. testei ainda, mas tem um colega na comissão. Eu vou pedir para ele compartilhar novamente a experiência dele lá no grupo, para que mais pessoas vejam como é interessante. Ô, Álvaro. Legal. Camila, Obrigado. também tem o gov.br, né, que está fazendo esse tipo de assinatura também, que é válida e muita gente aceita já está aceitando pelo gov.br e é de graça. A É, pessoa tem que validar, tem que ser padrão prata ou ouro, e aí consegue fazer essas assinaturas. Aí tira um certificado lá na hora e que comprova que é a pessoa que está assinando, e é de graça. exatamente. Também tem o Gov. Por exemplo, o seguro do carro do meu pai, como ele não tem certificado digital pessoa física, a assinatura dele foi pelo Gov. A seguradora mesmo, no link que veio para assinar, permitia ele usar o acesso dele do Gov. É isso aí mesmo. Bacana, tá vendo, gente? A gente sempre aprende. Aí aqui, Doutora, oi. sem interromper, não sei se você viu uma reportagem que essas casas de jogos estão simulando para as pessoas entrar com gov.br. E essas casas de jogos estão pegando todas essas senhas. Também está sendo um problema aí com esse novo, né? Essa senha. Tomar muito cuidado quando tiver a senha do cliente, orientar ele, não entrar em lugares desconhecidos que não seja do governo com acesso à senha aí. Tem que usar o cadeadinho de segurança toda a página que vai entrar. E manter antivírus no computador e no celular também. Eu nem sabia que tinha antivírus de celular e tem. E é bom. É super baratinho, é menos de R$ 10 por mês, porque hoje em dia tudo que a gente faz é pelo celular. Então, se você pensar que até mesmo pelo seu celular tem acesso a uma via digital da sua carteira da ordem, qualquer pessoa que pegar vai pintar e bordar. Carteira da ordem, carteira de habilitação, carteira de vacinação, seus e-mails, acesso dá para saber até o banco que você tem relacionamento, né? Dá tudo no celular. Bom, Doutora, eu uso o mesmo antivírus que eu uso nos computadores aqui do escritório, ele dá direito a usar no celular também. ai, tá vendo? Que bom, já economiza no mesmo pacote. Sim, sim. E aí veio essa IN 128 na semana passada, falando sobre. Ela fala de inúmeras coisas, né? Até mesmo de reconhecimento da atividade especial, como deve ser esse procedimento. Mas o que mais interessa para a gente é a parte do MOB, né? Que é uma regra específica sobre estes pentes finos e revisões de ofício do INSS. Então, ela vem falando que o INSS tem um programa permanente para monitorar a concessão, esses benefícios que estão ativos, previdenciários e assistenciais. Ela já vem avisando que, olha,
eu sou uma regra previdenciária, mas eu vou bater num assistencial também. Então, o BPC, auxílio inclusão, entra nisso daqui. E eles vão monitorar as certidões de tempo de contribuição, o seguro-defeso, os cadastros, os requerimentos de benefício, tudo que envolver acesso a serviço e benefício do INSS está na visão desse monitoramento integrado dos benefícios e serviços do INSS. E aí, esse cruzamento de dados, né, eu acredito que deve ter sido eles devem ter investido muito nesse sistema, nessa inteligência, porque é para identificar o que está conforme, que não tem nenhuma pendência, o que tem alguma pendência que não está conforme, o que apresenta alguma vulnerabilidade para que se torne algo ilegal, algum pagamento indevido, e já começa a tomar as ações preventivas e corretivas. Aí, o que são essas ações preventivas? É um mapeamento, como se eles identificassem que ali, naquele benefício, naquele serviço, existe um risco de que aquele segurado não esteja mais preenchendo o requisito para manutenção e ele cria um alerta para avaliar se tem alguma irregularidade. E aí já cria um procedimento automático para continuar isso daí, mas prestando mais atenção aonde já tem algum foco de possível fraude ou irregularidade. Aí, quais são as ações corretivas? Corretivas olha, eu vou instaurar aqui essa revisão de ofício, nós vamos respeitar o contraditório e ampla defesa, mas todo mundo que participou disso daqui tem que se defender e comprovar que está tudo correto. Se não estiver de acordo, vai ter cobrança de valor, responsabilização de todo mundo, como funciona isso daí. E também fala como funciona quando os beneficiários, né, os titulares têm menos de 16 anos, são curatelados, são indígenas, são incapazes, também tem a regrinha aqui de como funciona isso tudo aqui. Aí o processo deles para apurar são atos administrativos, tem o procedimento inteiro. Aqui nesse artigo 668 já fala sobre tudo, as fases, né, dessa revisão de ofício, que é instauração, que é o início desse procedimento, quais são as provas, as oportunidades de defesa, a decisão, as possibilidades de recurso e o encerramento desse procedimento. Tudo no artigo 668. O 668D. A linha E repete aquele prazo para a defesa de 30 dias para urbano e 60 dias para rural. A linha F fala como é que funciona em relação à extinção deste benefício, a cessação, a nulidade dos atos, tá? E também tem a permissão, sempre salientando o direito à ampla defesa e contraditório. Aí a gente lembra que para ter acesso à ampla defesa e contraditório, o cliente tem que tomar ciência de que existe essa revisão de ofício para ele responder e defender o benefício dele. Aí, olha só, até a letra F são 6 itens, né? A gente seguindo o alfabeto. Olha a diferença. Até a letra F são os procedimentos e como que se defende. Da letra H até Y fala cobrança, atualização de valores, quem vai responder, inscrição individuativa, processo e os meios de encerramento desse procedimento. Vocês estão vendo como o contrassenso? São 6 itens sobre a defesa do interesse do cidadão. E da letra H até Y, a gente tem mais ou menos aí 20 itens, quase 20 itens, falando sobre como você cobra esse valor do cidadão que, às vezes, por um erro, recebeu um benefício e teve esse benefício encerrado e está sem renda nenhuma.
Essas normas inteiras que a gente viu aqui hoje estão no anexo, mas eu vou aproveitar. Esse aqui eu não vou deixar só o link no Drive, não. Eu vou mandar para vocês direto no WhatsApp, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui, aí vamos passar para as nossas partes finais aqui, mas já deixando sempre uma estratégia para a gente testar, validar e ir trocando experiência, conversando sobre como melhorar e como aproveitar melhor, como entregar o melhor serviço para que o maior número de pessoas tenha acesso ao benefício do INSS. O que eu sugiro? Faz um levantamento nos seus arquivos, no seu arquivo morto, e planilha, levanta, faz uma listinha dos seus clientes que tiveram a concessão de benefício por incapacidade ou BPC. E faz contato com esses clientes. Oi, senhor José, tudo bem? Olha, estou aqui ligando para avisar que o INSS vai começar um pente fino. E, como gratidão, a confiança que o senhor teve no nosso serviço, eu quero orientar o senhor para se preparar e defender seu benefício. Olha, o senhor não quer marcar um horário, ou então o senhor recomendo que o senhor acesse o meu INSS, veja como é que estão os seus dados lá, sua senha pessoal permanece ativa, seu endereço, telefone, e-mail, não. Ah, o senhor está precisando passar em consulta médica? Vamos lá, vamos ajudar o senhor para ver como que o senhor consegue ter um atendimento melhor, mais rápido, para providenciar a cópia do seu prontuário de atendimento. Sempre. Por quê? Se eles receberem a convocação, eles vão saber que você está ciente do caso deles. É mais fácil defender quem você já atuou no caso do que alguém que vem com um PA que não se sabe nem de onde saiu. Outra coisa, orientar os clientes sempre a providenciar um RG atualizado. Por quê? A CNH, isso eu vou bater na tecla de novo, gente. Eu sou chata, eu sei que eu sou chata, mas algumas coisas a gente tem que ser chato. Qual é o problema da CNH como documento de identificação? Nenhum. Qual o problema da CNH numa perícia de incapacidade ou de BPC? Primeiro, BPC é benefício para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade e miserabilidade. Apresentar uma CNH, você está praticamente entregando que essa pessoa tem um carro ou que ela dirige. Então, ou ela tem a renda, o grupo familiar dela não se enquadra em baixa renda, ou se ela está trabalhando, talvez ela tenha condições de exercer, se ela está dirigindo, talvez ela tenha condições de dirigir, trabalhar e se manter, não vai precisar, não se enquadra na condição de deficiente. Quando que a CNH é um documento positivo? Quando ela tenha alguma anotação de que aquela pessoa tem uma necessidade especial para dirigir o veículo. Algumas CNHs, quando ela vem, a minha não está aqui. Vamos supor, aqui está a CNH, né? Aí aqui tem os dados da pessoa e aqui tem a foto dessa pessoa. Quando você virar no verso, aqui assim está escrito observações. Se tiver letrinhas aqui assim, nesse campo de observações, o que a gente tem que olhar? Se tiver as letras E a R, exerce atividade remunerada. Essa CNH não é boa nem para incapacidade, nem para BPC. Agora, se tiver algumas outras letras, significa que essa pessoa se enquadra numa categoria especial, ela precisa dirigir um veículo adaptado, ela já teve um reconhecimento por outros órgãos das limitações do corpo dela. Então, orientar o cliente a providenciar o RG atualizado, evitar a CNH nesses pedidos, né? Processos de benefício por incapacidade ou por deficiência. Avisar sempre os clientes, olha, o senhor vai receber um benefício por incapacidade, ou então a senhora está recebendo um BPC pela deficiência, é importante manter documentação médica guardada. Eu senti febre, fui até o UBS, medi a temperatura e medi a pressão, pega um comprovante. Eu tive dor de cabeça e busquei o atendimento no PS, pega o comprovante.
Ah, fiz um exame de rotina, não importa. Cada atendimento médico guardar esse, mesmo que seja a declaração do comparecimento. Por quê? Vai mostrar que essa pessoa não está com a saúde estável. Ela tem buscado atendimento médico com certa frequência. Ah, alertar sobre o CAD único para quem recebe um benefício que é vinculado à condição de vulnerabilidade social, manter o CAD único sempre atualizado. Se alguém da família começar a ter uma remuneração, uma renda com recolhimento previdenciário, isso tem que ficar em alerta também, que pode gerar a cessação do benefício, e o próprio titular do BPC que não pode trabalhar, mas alguns às vezes resolvem fazer um bico, no final do bico alguém pede o número do CPF, do NIT, né, Matozinho? Ah, vou trabalhar só um dia como fiscal de prova. E aí tem um recolhimento. Eu tenho uma pendência no meu CNIS de um freelancer que eu fiz como fiscal de prova, concurso do IBGE, muitos anos atrás, e eu preciso complementar até o salário mínimo, porque eu recebi o valor referente a um dia e eles fizeram um recolhimento referente àquele único dia, daquele único mês, daquele único ano, lá atrás, muitos anos atrás, e tem a pendência lá de recolhimento menor que o mínimo no meu CNIS por conta dessa atividade. E deixo aí um convite, um recadinho para vocês para estudar já e se preparar, né, para atender esses clientes de pente fino, sobre o auxílio inclusão, que é o benefício direcionado a quem estava recebendo o BPC e começa a trabalhar, e também as mensalidades de recuperação, quando tem a alta do benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, e aí o perito coloca aquele período das mensalidades de recuperação, que recebe 6 meses 75%, outros 6 meses 50%, outros 25%, avaliar isso daí tudo para deixar os clientes preparados para se defender do nosso bicho-papão INSS. Gente, alguém quer compartilhar alguma dúvida, alguma experiência? Doutora, só uma contribuição aqui. Estão me vendo? Oi, tô. Tá. Então, sobre a assinatura, eu fui consultar o link aqui só para não falar bobagem, da assinatura da OAB. São 10, gratuita. O advogado faz o cadastro lá, mas tem planos pré-pago e pós-pago. Possui planos mensais e pré-pago a partir de R$ 23,75. É só cadastrar, de repente, uma assinatura de um cliente aí, você cobra do cliente esse 23,75 e dá direito a 5 assinaturas a mais. Aí, tá vendo? Mais uma opção super bacana. Né? E, Bacana, doutor. e é Muito no bom. site da OAB. Se vocês quiserem, eu mando até o link aí para vocês. Pode Vou mandar, man- por favor, põe vou aqui mandar no no chat aí o chat. link. Isso. Bom, vou mandar aí. Vou encerrar nossa gravação aqui.